pauta. Último tema aqui da noite é a gente falar sobre escala. Falamos sobre todo o fluxo aqui, desde o processo de construção das ideias, validação de hipóteses, MVP. Tô aqui agora com uma ideia, validei, quero escalar. Começa aqui, Renan. Conta aí agora um pouco sobre sua visão sobre escala de produto. Cara, pra mim isso tem que vir pensando desde o começo. Você tem que pensar que é uma coisa escalável que você consegue, junto com o time tecnológico já desde o começo, já começa a pensar nisso e falar, isso faz sentido e isso é possível fazer. Isso pra mim é o primordial. Depois disso a gente validou, gerou valor e aí a gente começa a trazer um time mais pra compor aquela ideia e pra começar a evoluir aquele começo de produto digital. Que eu acho que é o que a gente tá falando aqui, que é exatamente isso. A gente viu que gerou valor, no fundo a gente quer gerar valor, né? Esse é o primórdio. A gente mitigou riscos pra ver se aquilo não ia gerar tanto custo pra gente aprender e pra gente gerar valor. E aí sim a gente validou aquilo, a gente começa a pensar em trazer pessoas pra conectar, pra evoluir aquilo. E trazer escala, né? Sempre junto com tecnologia pra alavancar, para que não precise de um custo tão alto, né? Eu não sei quem é o autor, mas, como dizem, treino é treino, jogo é jogo. E, no fim das contas, a gente gera hipótese, valida, seleciona as melhores, as que têm maior impacto, a gente transforma em MVP, mas é na hora de pôr na rua é que o negócio dá movimento. É na hora de botar na rua que você vê quantas pessoas você junta em torno da sua ideia. No fim, é essa a relação. Quando você fala do Nubank, você fala de startups hoje que no mercado de fintech são gigantescas, que não dão resultado, mas reúnem uma quantidade gigantesca de pessoas em torno das suas ideias, do seu conceito de negócio, facilidade que elas trazem para o dia a dia, da conveniência, do conceito em si, né? Então, para mim, no fim das contas, a escala, ela está relacionada, primeiro, a atrair, a forma como você impacta teu público, a forma como esse público engaja no que você tem para entregar para ele, a forma como ele se apaixona pelo que você tem para entregar. Tem N técnicas relacionadas, segmentação do seu público, é o tipo de marketing de atração que você vai criar, você vai comprar um termo no Google, se você vai criar algum impacto em alguma rede social qualquer. Mas no fim das contas é como você impacta esse público. E você vê startups que anunciam na televisão, por exemplo, que é um meio super tradicional para um nativo digital eventualmente se propagar, mas ele está buscando o que ali? A massa. A massa. E está buscando algo tradicional, algo que traga confiança. Porque no fim é sobre trazer pessoas, sobre todos os aspectos. É sobre juntar pessoas em torno da sua ideia. Pessoas que estão dispostas a evoluí-la, pessoas que estão dispostas a consumi-la, pessoas que estão dispostas a investir nela, inclusive. E aí é que eu falo da engrenagem da história, né? É a engrenagem do crescimento que movimenta esse negócio, gente. É sobre juntar pessoas. Me permite conectar um pouco o que a gente falou no primeiro episódio, no primeiro ou no segundo também um pouco. Tem uma estratégia envolvida nisso aí. Porque quando a gente fez o estudo lá de possivelmente públicos alvos, a gente começa a ter essa percepção. Aí eu me lembro aqui o exemplo do Nubank. Que a gente falou um pouquinho aqui. Cara, qual o público que eles estavam olhando? Eles estavam olhando as pessoas que estavam insatisfeitas em pagar tarifas muito altas. Eles estavam olhando para esse público que não gosta de ir pro banco, que detesta pagar tarifa alta, que já tiveram problemas com os bancos tradicionais. Então você percebe um recorte muito claro e que eles direcionaram para onde eles iam colocar energia dentro das soluções que eles foram construindo. Então é muito importante não desplugar esse processo de escala com a estratégia que você está montando para lançamento de um produto, para aquilo que você está pensando. Sem dúvida. Mas tem um aspecto importante nessa história, que é a estratégia... Eu não conheço exatamente a estratégia do Nubank para produzir o impacto inicial, tá? Mas aí, elucubrando sobre isso, assim, à luz do que o Borel tá dizendo, no fim das contas, cara, você não pode deixar de mirar no público. Você tá mirando naquele cara. Tá solto, Zé. Tá solto. Se ele não engaja, se ele não se reúne em torno da sua ideia, não deu certo. É por isso que o modelo tradicional é tão falido, porque no fim das contas, você pode ter tido uma ideia de 5 anos, super bem desenhada, com um modelo arquitetural que você tem um baita orgulho de ter feito, com um desenho escalável, bonito, que você consegue ter... A última tecnologia. A última tecnologia possível. COBOL.
Caraca, deve ter muita gente ofendida aí. Aí, cara, Renan Cap, ó. pede Renan desculpa, Cap, anotem pede aí. desculpa. Anotem aí. Arroba Uma Nasser. brincadeira. Bom, se as pessoas não se reúnem em torno da sua ideia, ou seja, se você não consegue engajar, então naquela hora ali, imagina, no Nubank no tempo zero, mira no público desbancarizado, como você disse, no público que eventualmente está insatisfeito com o mercado bancário, com o modelo bancário tradicional, se ele não tem a linguagem adequada, se ele, a versão primária dele, a versão original dele não conversa com esse público, Com a persona. não apaixona. Se as pessoas não apaixonam, é uma nuvem. Hoje as pessoas se movimentam como nuvens. Né? Você tem. Se o cara fala mal, vem outras várias, centenas de pessoas com ele. Se o cara fala bem, vão centenas de pessoas juntos. E essa é uma dinâmica de escala. E hoje os modelos de growth, eles usam muito isso, né? Você usar um influencer, você usar uma rede social que tenha alto impacto, você usar modelos que geram movimento. Eu concordo com todas essas nuances e vou trazer uma outra perspectiva sobre escala. Porque pra mim, quando você tem um MVP e a partir do MVP você fala assim, agora eu quero escalar. Aí, pô, eu preciso escalar esse produto. Primeiro ponto, para eu escalar, se hoje eu tenho 3 operadores, tenho 3 pessoas ali ajudando a fazer com que aquele processo do MVP funcione, que atende 1000 pessoas. Se eu crescer para 1 milhão de pessoas e tiver que crescer linearmente a minha conta, eu já tenho um problema aí. Então tem um ponto sobre a escala do produto. Primeiro esse ponto aqui. Que tem que ser uma escala que não acompanhe só a linearidade da sua despesa administrativa ali, da sua operação como um todo. Então a escala, hoje quando a gente usa tecnologia, tem que estar muito preocupada com isso. Outro ponto é, a partir do momento que você juntou uma capacidade grande de pessoas para o seu produto, ela tem uma questão de que nem sempre ela vai estar gerando receita no primeiro momento. Porém, tem um fator importante que é, se muita pessoa está consumindo o seu produto, mesmo que não gere lucro, consequentemente tem ali algo que está gerando valor. Só que, por que as empresas continuam investindo em cima desses produtos, dessas empresas, que mesmo que escalando, ainda assim não gera receita, por que elas continuam ali gastando esse investimento? É porque, de fato, um fator, ela muda o jogo. Então, você pega qualquer empresa aí que tem escala em plataforma, que a sua operação, ela depende muito menos de pessoas e muito mais de tecnologia, que isso já é uma escala porque a tecnologia ficou mais barata, infra, tudo que você gasta, ela ficou mais barata, já tem um ponto importante. Você conectou pessoas. Quando você tem ali algo que pega esses dados, estas informações, e por isso que nem sempre você tem produtos que te monetizam porque você é o produto, porque juntando esses dados aqui, eu falo assim, cara, com essas informações aqui, eu peguei um comportamento, posso ofertar qualquer outra coisa. Então, por isso que existem empresas que estão aqui recebendo aportes bilionários e que nem sempre estão gerando receitas, estão escalando o seu negócio, estão usando tecnologia, mas é porque lá na frente vai gerar um impacto. Então, quero ouvir aí de você, Renan. 1 milhão de pessoas pagando R$1 é uma coisa. Agora, 1000 pessoas pagando R$10 é outra. É essa que você falou de... Não consegui calcular, mas... Sacanagem. Não, mas é isso que você falou. É muita gente, se você mudar um fatorzinho ali de R$1, Isso. você já dá aquele chaveamento enorme, né? Por isso que se paga muito por crescimento. É uma engrenagem, né? Uma engrenagem é crescimento, ou seja, atrair pessoas em torno da sua ideia. Outra engrenagem é resultado. Nem sempre uma encosta na outra. Mas se a engrenagem do crescimento ela tá te gerando muito volume, um movimento pode encaixar melhor as duas e fazer com que essa aqui, que é poderosa, gire a engrenagem do resultado muito mais rápido. Porque é muito mais difícil engajar as pessoas do que resolver a tecnologia. Por isso que a gente passou 3 episódios discutindo solução, desenho, a persona, quem impacta, porque a gente precisa, no fim das contas, atrair gente, impactar a pessoa certa. A solução, não vou dizer que o desenvolvimento é algo que é desprezível, que o trabalho de software é desprezível, não é sobre isso. Solução, software se resolve. Agora, quando você tem um volume gigante, é claro que você não vai queimar a sua base. É claro que tem que ter um trabalho que tenha um foundation. Não estou dizendo para fazer loucura. Mas, cara, a engrenagem do crescimento é que impulsiona esse negócio. Quando o seu negócio ganha volume e ele tem movimento,
É natural que um ajuste ou outro te gere um resultado muito rápido. E aí é essa coisa do ajuste. Você tem lá o exemplo do Nubank, cresceu pra caramba em termos de adesão, resultado negativo. Tem outras startups, outras fintechs que cresceram pra caramba, resultado negativo. Em um dado momento, o ajuste de monetização acontece e com um volume gigante, um pequeno ajuste gera um grande